Boa noite a todos. Na sequência aqui da apresentação da Amélia, hoje vamos ter mais um tema, à luz da doutrina espírita, e o título que escolhemos foi Histórias que os Espíritos Contaram. E escolhemos esse título porquê? Porque desde que o mundo é mundo, que se contam histórias, não é? As histórias fazem parte do nosso cotidiano, fazem parte da nossa cultura, fazem parte do imaginário, fazem parte das lendas, enfim, fazem parte da nossa história, noutro sentido, não é? Curiosamente, muitos pedagogos dizem que as histórias ainda hoje são a melhor maneira de ensinar e a melhor maneira de comunicar. Quando nós queremos conversar com uma criança ou às vezes até com um adulto, a melhor maneira é contar uma história. E contando uma história fixa-se melhor o conteúdo ético-moral ou ensinamento que se pretende passar, não é? Como diria o psiquiatra Augusto Cury, brasileiro, Jesus de Nazaré foi um contador de histórias. Quem não conhece a vida de Jesus, não é? O Novo Testamento. E então ele, como o grande psicoterapeuta da humanidade, no dizer de Joana de Ângeles, o espírito guia do médium Divaldo Pereira Franco, Jesus contava histórias aos discípulos, contava histórias ao povo, para que eles entendessem, através de parábolas, os ensinamentos tão profundos que ele tinha, mas que nós, naquela altura, ainda não tínhamos a capacidade intelectual de agora para entender, não é? Paralelamente, desde sempre que também, para além das histórias, de um modo geral, afunilando agora um pouco o tema, desde sempre que se contaram histórias de vivos e de mortos, histórias de aparições, as histórias das almas do outro mundo. Eu recordo-me quando tinha 16, 17 anos, e às vezes ia até ao café, depois tinha de regressar à meia-noite, por ordem imperativa, do Estado-Maior General lá de casa. Eu lembro-me que eu fazia questão de sair do café antes da meia-noite menos 5, ia a correr porque aquilo era perto, chegava a casa antes da meia-noite menos 1, porque constava lá na aldeia que à meia-noite, à 12ª badalada, as almas do outro mundo saíam em debandada, as almas penadas. São as histórias, não é? E eu com 17 anos ainda acreditava naquilo, vejam bem. Então, amigos, as aparições. Por que será que se contam essas histórias? Será por invenção que passa do imaginário popular de geração em geração ou porque elas acontecem, né? Em 1858, em meados do século XIX, aparece a doutrina dos espíritos, isto é, a ideia espírita ditada pelos espíritos através dos médiuns, que foi compilada pelo professor Rivail, que adotou o pseudónimo de Allan Kardec, em cerca de 20 volumes, que é a obra espírita. São os 12 livros da Revista Espírita, que ele compilou, mais o livro O que é o Espiritismo, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno e obras póstumas. Nesses 20 livros está toda a codificação, a composição da ideia espírita. E então, Allan Kardec veio, com essa pesquisa, demonstrar a imortalidade do espírito. Aquilo a que até então se acreditava, passou a ser demonstrado experimentalmente. E desde então, desde estes últimos 158 anos, até aos dias de hoje, o espiritismo foi-se disseminando e foram-se criando grupos espíritas um pouco por todo o lado. Curiosamente, isto é um dado histórico, ainda de vez em quando o recorte, já há uns anos pesquisei na Gazeta das Caldas e
não sei se foi na década de 20 ou de 30, 1920, 1930, havia 2 centros espíritas aqui nas Caldas da Rainha. Quem sabe não são os mesmos que agora aqui estamos, passado uns anos, se calhar não, ainda é muito cedo. E agora voltámos a ter novamente, felizmente, pelo menos 2 centros espíritas nas Caldas da Rainha. Era bom que até houvesse mais. E nesses centros espíritas, o que é que se faz? Fala-se com os espíritos, pensam as pessoas logo em primeiro lugar. Também fazemos sessões espíritas. Esta é uma sessão espírita, uma sessão de esclarecimento, uma sessão doutrinária. A seguir temos a fluidoterapia, o passe espírita, também é uma sessão espírita. A evangelização ou a educação espírita também é uma sessão espírita, porque geralmente as pessoas dizem que sessão espírita é falar com os mortos, não é? Que estão mais vivos do que nós. Temos outras atividades e temos também aquilo a que as pessoas chamam a sessão de contacto com o mundo espiritual, que nós chamamos a sessão de desobsessão ou a sessão mediúnica. E nestas sessões de intercâmbio com o mundo espiritual, em todos os centros espíritas, os espíritos se comunicam através dos médiuns. E muitas vezes eles deixam mensagens. Mensagens de dor, mensagens de consolo, não é? Para que nós possamos ler, meditar, mastigar e também divulgar. E sem qualquer ímpeto de divulgação, fomos coligindo ao longo de 10 anos mensagens de um espírito que se apresentava como sendo o poeta alegre, com A minúsculo. São estes 2 livros, Histórias que os Espíritos Contaram, volume 1 e volume 2. Fomos compilando, foi ficando lá por casa, em papéis, no computador, etc. E às vezes mandava por mail às pessoas, e a grande maioria, mais de 90%, foram psicografias ou psicofonias, isto é, mensagens recebidas pela fala ou pela escrita, aqui neste centro. Por isso é que estamos a falar hoje aqui do Centro das Caldas. E então, um dia o Presidente da Federação Espírita Portuguesa, o engenheiro Vítor Mora Féria, perguntou se nós não gostaríamos de doar os direitos de autor à Federação Espírita Portuguesa para publicar. Foi com muita surpresa, porque não contávamos sinceramente, porque isto são quadras popularuchas. Entretanto, mas que têm um fundo ético-moral bom. Histórias de vida que gostávamos de partilhar convosco, para meditarmos um pouco. Uma delas, que é o médico, foi passada para áudio por este personagem, que é um ator espírita, o Edmundo César, que vai estar cá nas nossas jornadas. Ele é sargento da Força Aérea Brasileira, mas é também professor universitário de teatro, é artista, é ator, aliás, é guionista e também professor de teatro. E então, ele fez-nos uma pequena surpresa e mandou-nos um dos textos que está num destes livros, que é a História do Médico. Porque estas histórias que os espíritos contaram são, por exemplo, histórias de vida de alguém que está falecido, que contou a sua história ao poeta alegre, e ele transforma essa história em quadras populares, engraçadas às vezes até, de modo a que as pessoas possam apreender bem o conteúdo moral. Joaquim, o médico, na terra famoso, vivia altivamente muito glorioso. Respeitado por todos, era uma sumidade. Cardiologista de renome, salvava a humanidade. Como também tem coração, um dia caiu para o chão. Síncope cardíaca mandou-o para o além. Quando se preparava para operar Zé Ninguém. Passado muito tempo, despertou atordoado. Onde estou? Que se passa? Já foste para outro lado.
Após recuperação, procurou integração e verificou surpreendido que ali não era cirurgião. Sem diploma de nada valia, pois qualquer ajudante muito mais sabia. Chakras, corpo espiritual, fluidos, reencarnação. Mas o que é isso que na Terra é omissão? Joaquim, envergonhado, verificou nada saber, mudando sua atitude, melhorando seu proceder. Começou como auxiliar no mundo espiritual, aprendendo que o amor é o remédio fatal. Após muitos anos de estudo espiritual, voltou à Terra para erguer um hospital. E assim o fez. Psiquiatra conhecido, apoiava o rico e também o sem-abrigo. Fez do Evangelho a sua pós-graduação, aliando a medicina à caridade e oração. Não te iludas, pois, com títulos na terra, pois para Deus importa quem acerta ou erra. O grande diploma conferido pela divindade é o diploma do amor, o diploma da caridade. Joaquim, o médico na terra famoso, vivia altivamente muito glorioso, respeitado por todos, era uma... É que isto está em modo de loop, ok. Então, voltando aqui ao nosso texto, o que é que nós podemos tirar daqui, desta história do médico, não é? Que quando se preparava para ir a operar, como qualquer outro dos simples mortais, caiu para o lado e ao outro lado foi parar, não é? O que é que nós podemos tirar daqui? Que a nossa vaidade muitas vezes cega-nos, não é? Apesar de ser um bom médico, cirurgião, ele quando chegou ao lado de lá viu que o conhecimento que tinha na Terra era tão pequeno com o comparado do mundo espiritual que o diploma dele não valia nada. Qualquer ajudante no mundo espiritual sabia mais do que ele. Que ele não sabia nada do que eram os chakras, o que era a reencarnação, quer dizer, não tinha conhecimento do mundo espiritual, porque na Terra, na escola, na Faculdade de Medicina, só tinha aprendido coisas relacionadas com o corpo carnal e não com o homem na sua vertente holística, né? Completa, né? Global. Então, este texto faz-nos meditar que a grandeza que nós temos na vida não é a grandeza que nós pensamos que temos. A grandeza que nós temos na vida é precisamente a grandeza que nós não temos. Isto é, quando nós pensamos que somos grandes, poderosos, porque temos muito dinheiro, temos poder político, temos poder de outra maneira, nós somos pequenos. Quando nós pensamos que nós não temos poder nenhum, somos pequenos, mas somos serenos, aí está a nossa grandeza interior. E, de facto, os valores são diferentes entre a Terra e o mundo espiritual. Por isso, agora fazemos a ligação com Jesus de Nazaré, quando esteve na Terra, no Evangelho, quando ele dizia, o meu reino não é deste mundo. E quando lhe perguntavam, quando tentaram incomodar, se as pessoas deviam pagar impostos ou não, vejam bem, o problema dos impostos já vem desde aquele tempo. E os cobradores de impostos eram os que mais má fama tinham naquela altura. E isto parece que se mantém. E então, e é uma área problemática ainda de hoje, 2000 anos depois. E então perguntaram-lhe, então, mas deve-se pagar impostos? Sim. E Jesus disse-lhe, olha, mostra-me aí uma moeda. Quem é esta figura? É de César, então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Isto é, os valores que existem da Terra são da Terra, mas os valores de Deus, os imortais, aqueles que a traça não corrói e não enferruja também, são os valores
que são nossos, são o nosso património, não é? E esperamos que todos nós, quando chegarmos ao mundo espiritual, saibamos um bocadinho mais do que este senhor que ficou admirado com aquilo que ainda não sabia. Num outro texto, o poeta Alegre alerta-nos para uma outra situação. O que é que acham que é? Não, uma coisa que nenhum de nós faz na vida. O melindre. O João falou, o outro não gostou. Ficou amuado, logo se melindrou. Foi para casa pensar qual seria a reação. Pensou e passou à aversão. Cada dia que passava mais se melindrava e não se apercebia. A causa fora uma palavra. De tanto magicar, ficou acabrunhado, triste, carrancudo, com ar cansado. As células corporais lutavam sem glória contra os tóxicos mentais que exalavam da história. Até que um dia acordou adoentado, sem vontade de comer e muito irritado. Doutor, estou doente, não sei o que comi. Dê-me um remédio, pois peso já perdi. O médico, psicólogo e espírita de ideal, identificou o melindre como causa do mal. Receitou-lhe o Evangelho como leitura obrigatória, que orasse pelos inimigos e pela sua vitória. Receitou ainda o passe espírita, que é remédio santo para quem se irrita. Aos poucos melhorou com a nova medicação e logo identificou o porquê da aflição. Melindre é tóxico para o corpo e para a alma e tem como solução muita calma, muita calma. Com o Espiritismo aprendeu a perdoar, pois caso contrário o corpo iria intoxicar. Refugia-te na oração quando o melindre aparecer. Segue a tua direção sem nunca esmorecer. Quem caminha com Jesus torna-se mais saudável, com a mente em paz, sem um melindre detestável. Pois, isto é mais para os outros, não é? Porque nós aqui certamente que não nos melindramos. Olha, lá está ele outra vez. Falou, o outro não gostou. Caramba. Ficou amuado. Que chato. É, está em loop isto. Está em loop. Eu não devia estar. Ativar a repetição é no outro. Ok. Não vai acontecer, pronto. Outra vez temos mais cuidado. Eu não me apercebi disso porque no meu não estava ativado em casa. Pronto, faz mal. O que é que nós podemos tirar daqui, deste texto do melindre? Aparentemente, é uma coisa bonita, engraçada, não é? O que me chamou a atenção foi esta quadra. As células corporais lutavam sem glória contra os tóxicos mentais que exalavam da história. Quantas vezes isto acontece, não é? Alguém diz-nos uma coisa e nós ficamos melindrados. E depois vamos para casa e andamos com aquilo na cabeça. Na cabeça. O dia todo. Vamos para o trabalho e andamos com aquilo na cabeça. O dia todo. Não é? Alguém que olhou para mim, esta senhora olhou para mim de uma maneira, se calhar estava com uma dor qualquer, mal disposta, e eu achei que ela olhou com um ar de desprezo e fiquei melindrado. Não lhe fui perguntar, né? E fiquei melindrado. E então vou alimentando aquele lixo mental, vai intoxicando as células do corpo. E o corpo adoece. Se nós persistirmos nesse melindre, o corpo vai adoecendo. Daí a razão daquele aforismo popular:
mente sã, corpo são. E há um outro também que diz assim: quando alguém estiver a falar na palestra, não fales tu também. Pronto, há vários aforismos populares, né? E então, aqui há uma coisa importante que é, com o Espiritismo aprendeu a perdoar. Não é só com o Espiritismo, não é? É com qualquer doutrina que assim é que perturba e desconcentra. Na minha terra costuma-se dizer, quando um burro fala, os outros baixam as orelhas. Deixa este burro falar, se faz favor. Então, melindre é tóxico para o corpo e para a alma e tem como solução muita calma, muita calma. Isto é de uma profundidade muito grande. Nós achamos bonito, mas não pomos em prática. Né? Nós não pomos em prática. Né? Melindre é tóxico para o corpo e para a alma. Tem como solução muita calma, muita calma. Nós não pomos em prática isto no trabalho, com os patrões, com os colegas, com os empregados, principalmente em casa, com os maridos, com as mulheres, com os filhos, com outros familiares, né? E a solução está sempre na calma, né? A calma mais a tolerância é igual à paciência. Isto é, se nós formos gerando calma dentro de nós, se formos gerando tolerância dentro de nós, tolerância significa aceitar o outro como ele é, mesmo que não concordemos com a maneira de ser, vamos tendo cada vez mais paciência, ok? E isso evita muitos fogos, evita muitas bocas que mandamos uns aos outros, evita muitas palavras que ferem e que às vezes irremediavelmente. Quantos casamentos não se destroem, às vezes por causa de uma frase, em que o melindre de um passa para o melindre do outro, ficam os dois melindrados e a partir daí toda uma vida vai ao ar por causa de uma frase, porque um dos dois está irritado ou, os dois, ou até os dois, não é? Quantas pessoas já perderam o seu emprego porque num momento de irritação, de melindre, responderam mal ao patrão, né? Ou o patrão numa situação de incompreensão despede o seu empregado. Quantos problemas na sociedade nós não temos por causa disto? De facto, o poeta Alegre tem razão. O melindre é tóxico para o corpo e para a alma. É um tóxico que corrói. O tóxico mata, né? Pelo menos nós, quando temos aquelas embalagens, né, tem aqueles ícones, aqueles bonequinhos, né, de toxicidade do produto, né? E alguns matam mesmo. É preciso utilizar máscaras e máscaras com um filtro bastante forte, né? Depois falamos aqui do médico. Este senhor que foi ao médico teve sorte que encontrou um médico espírita que se apercebeu que a causa dele não era a causa física, mas era uma causa espiritual. Quantos de nós temos problemas de ordem orgânica cuja causa é de ordem espiritual? Depois nós queremos que o centro espírita nos resolva o problema, mas como o problema é nosso, o centro espírita não nos pode resolver. O centro espírita ajuda, mas nós é que temos de resolver esse problema, não é? Quantos problemas de saúde começam na nossa mente? E depois, como a mente se melindra, como o espírito se melindra, aliás, intoxica o cérebro e atrai espíritos inferiores, não necessariamente maus, mas pouco evoluídos, estão naquela faixa, né? E então, o que é que acontece? Começa a haver uma partilha de energias menos boas e a pessoa vai adoecendo cada vez mais, porque aí já não é só a sua mente que intoxica as células corporais, mas também a daqueles que com ele se afinizam mentalmente. Como é que se resolve isso?
com o Evangelho. O Evangelho não é ler, não é o Evangelho dos padres, aquilo que nós aprendemos, não. É tentar pôr em prática, mesmo que não consigamos, tentar pôr em prática no dia a dia, cada vez mais, um pouco daquilo que Jesus nos ofereceu há mais de 2000 anos, não é? E que nós, paradoxalmente, continuamos a fazer o contrário, que é, não faças ao próximo o que não queres que te façam a ti. Só isso. Não penses mal do próximo se não queres que os outros pensem mal de ti. Quantas vezes nós pensamos mal da nossa nora? Ai, que o diabo a leve. Muitas, já ouvi isso de algumas pessoas, o diabo não existe, mas pronto. Que Deus a leve, ou qualquer coisa, né? Porque nós achamos que ela é o mal da nossa vida, é o mal para o nosso filho. Quem diz a nora diz o genro. Quem diz outro familiar qualquer. Nós damos-nos ao luxo de querer decidir o que é melhor para os nossos filhos ou para as nossas filhas, para os nossos genros ou para as nossas noras e infernizar a vida dos outros, não é? Por isso nós não somos felizes, por isso nós sofremos, por isso nós sofremos moralmente e depois sofremos fisicamente, porque o melindre depois vai afetar a área da digestão, vai afetar o estômago, vai afetar o fígado, o pâncreas, né? Vai afetar as suprarrenais, vai afetar tudo um pouco, principalmente o órgão de impacto, que é o órgão mais frágil que nós tenhamos, que varia de pessoa para pessoa. Mas há um outro item que eu gostava de falar hoje, que também certamente ninguém tem, que é... O que é que acham? A inveja. Epá, desta vez acertaram. Agora veja se não deixa... A inveja. Andava o Zé Mota na sua motorizada, de um lado para o outro na vida agitada. Uma vez por outra, cruzava-se com João, presidente da Câmara, no seu belo carrão. Nesse momento, um raio invejoso atingia o carro do João Poderoso. Zé Mota invejava o êxito do João e não se apercebia do aperto no coração. Tal aperto era a influência do Ricardo, que o incentivava a inveja como um petardo. Zé Mota era infeliz no seu dia-a-dia e infelicitava também a esposa, a filha e a tia. E assim viveu até morrer com inveja por dentro, sempre a corroer. Cuidado, amigos, com tal proceder, pois invejar o próximo só faz sofrer. Estai atentos ao pensamento, para que nunca entre inveja no momento. E com esse cuidado, viverás muito melhor do que o Zé Mota, que invejou até ao extrator. Está a ver, Amélia? Portanto, veja lá se corrige, hein? Muito bem. Olha, agora calou-se. A inveja. Não calou nada. Andava o Zé Mota na sua motorizada. Mas que a sua maldade é muito... Não, eu estava a ver lá aqui, a bater-me no braço e pensei assim, isto deve ter a ver com o texto, mas não, era mesmo para a coisa. Estão a ver como a gente pensa mal uns dos outros. Isto vai ser assim até ao fim da palestra. A sua ruindade paira acima de tudo. Pois é. Dizem, mas pode ter. Ok. Diz o Rotonu, a sua ruindade. Então, esta é outra característica que é muito complicada, amigos. A inveja. E todos nós, sem exceção, temos de pensar nisto. Ir para casa, meditar um pouco na nossa vida de relação, nos familiares, no trabalho, na nossa vida. O que é que nós costumamos pensar quando vemos aquele vizinho que tem um carro novo, topo de gama? O
que é que nós costumamos pensar quando vemos aquele vizinho que comprou uma casa nova? O que é que nós costumamos pensar daquele, não é? Quase sempre pensamos mal. E pensamos mal porquê? Porque temos inveja. Mas eu não sou invejoso, eu só acho estranho. Ele ganha tão pouco, como é que tem um carro daqueles, né? É inveja. É a inveja que nós temos cá dentro e que não assumimos, né? E é muito importante que estejamos atentos a isso, porque tudo, mas tudo na nossa vida deriva do pensamento. Ensinaram os espíritos a Allan Kardec há 158 anos. E cada vez mais os neurologistas, os cientistas, nas várias áreas do conhecimento, inclusive na área da física e outras, estão a chegar a essa conclusão. A influência que o pensamento tem no tecido celular, né? Transformando num corpo doente ou num corpo salutar. Então, quantas vezes nós não temos aquele raio invejoso, assim, olha, quem me dera ter aquilo. No entanto, o que a doutrina espírita nos ensina é: devemos nos alegrar com o êxito alheio, né? E entristecer com as desgraças também alheias, né? E tentar ajudá-los. Mas o mais interessante é que, quando o Zé Mota invejava o João, não se apercebia do aperto no coração. Reparem, a inveja era psicossomático, provocava um aperto no coração. Quantas vezes nós temos sintomas físicos que são derivados dos nossos pensamentos? E depois, ele tinha a influência do Ricardo, que no mundo espiritual o incentivava a ter inveja, né? Porque os espíritos do lado de lá também têm inveja, né? São como os caranguejos portugueses, né? Que eu já contei aqui, né? Os caranguejos portugueses têm uma característica: quando estão dentro do balde, quando um tenta trepar, o outro puxa-o para baixo. E então, não, ficas aqui embaixo no chão junto a mim. E então, a inveja não é uma característica dos seres humanos encarnados só. Porque se eu for invejoso e se o meu corpo morrer agora, eu vou continuar invejoso no mundo espiritual, aqui ou além, onde eu estiver, né? Daí que Allan Kardec dizia sabiamente, né? Os espíritos que se comunicam não sabem mais do que aquilo que sabiam quando estavam na Terra. E ele questionava os espíritos e punha-os à prova e contrariava-os, etc., né? Para ver se eles eram de facto aquilo que diziam ser, né? É claro que quem é invejoso, né, não vive bem e acaba por fazer com que aqueles que vivem à sua volta também não vivam bem. Estai atentos ao pensamento para que nunca entre inveja no momento, ok? Muito importante isto. Por paradoxal que seja, muitas vezes nós temos inveja uns dos outros, até das coisas espirituais. É verdade. Eu imagino a quantidade de pessoas que devem ter inveja do Chico Xavier, do Divaldo Pereira Franco, de todas as pessoas que se destacam mais ou menos, porque quem não se destaca é acusado, não faz nada, anda para ali, mas não sei quantos. Se alguém se destaca porque quer trabalhar, quer fazer alguma coisa de útil, para aquele indivíduo é um vaidoso ou uma vaidosa, só quer dar nas vistas, mas não sei quantos. Então, nós somos presos por ter cão e presos por não ter. Jesus de Nazaré também não agradou a todos, que era um espírito puro, portanto, não é pretensão nossa, né? Mas várias pessoas já me falaram nisso, e algumas delas espíritas, que às vezes sentiam de controlar um sentimento de inveja que sentiam quando viam assim oradores estrangeiros muito conhecidos e muito famosos. Assim, meu Deus, como é que eu senti isso? Isso é normal, não tenhas complexo de culpa. Não é? Isso é um sentimento da natureza humana, já é bom nós identificarmos isso. Não é?
a inveja que sentimos pelo patrão, mas nós não invejamos as preocupações do patrão, não invejamos as dívidas que o patrão tem para nos pagar o ordenado a horas. Isso a gente não inveja. A gente só inveja a casa da praia do patrão, que se calhar não está paga, o carro do patrão, que se calhar não está pago, etc, etc. Né? A inveja que temos uns dos outros no trabalho, né? A inveja que temos uns dos outros nos aparentes êxitos, nas aparentes riquezas dos outros, mas nós não invejamos. Eu não me recordo ter ouvido alguém dizer que invejava o bem que o outro fazia, que invejava as características boas do outro, não é? Não me lembro disso, porque nós ainda estamos muito agregados à matéria. Estes foram casos que queríamos trazer. Agora, gostaria de passar a 2 conselhos que o poeta Alegre nos deixou. E um deles fala sobre cada vez há mais viroses e vemos que estão sempre a aparecer novos vírus e novas estirpes de vírus, né? Mas isso são do corpo. No entanto, também existem os vírus da alma. Vírus da alma. O vírus do egoísmo espalhou-se na sociedade, penetrou nos corações dos que desconhecem a bondade. A mágoa fez-lhe companhia em tão funesta digressão, e o homem acabou combalido do coração. O orgulho apanhou boleia, com este duo tenebroso, penetrou no homem, tornando-o mais nervoso. Prisioneiro deste vírus, o homem se interroga: por que sofro, meu Deus, e não a minha sogra? Embotado o raciocínio, mergulhado no seu ego, não se apercebe o homem que vive como um cego. Tantos vírus achacam a nossa humanidade, que urge medicação que lhe devolva a sanidade. Essa é fácil e barata de obter e tomar. Está no Evangelho, humildade a dobrar. Com fraternidade, humildade, simplicidade, matarás de uma só vez os vírus da ruindade. Desculpar, perdoar, amar, são etapas a cumprir, se te quiseres espiritualizar e por dentro evoluir. Identifica a doença e o remédio jus. Agradece ao médico que se chama Jesus. E agora vamos desligar o malandreco, não é? Está a ver? Eu já aprendi consigo. Agora, está a ver? Temos de desligar aqui o coisa. Sabes fazer isso, não sabes? Ok. Muito bem. Estes são os vírus da alma. Já falámos aqui de alguns, do melindre, da inveja, temos aqui o egoísmo, a mágoa. A mágoa. A mágoa é uma coisa terrível, não é? O orgulho, enfim. Humildade a dobrar. Há aqui uma quadra que me chama especialmente a atenção, esta. Desculpar, perdoar, amar são etapas a cumprir, se te quiseres espiritualizar e por dentro evoluir. A grande maioria das pessoas que têm problemas de ordem espiritual, que somos todos nós, mas que vêm ao centro espírita, vêm ao centro espírita para o centro espírita lhes resolver o problema. Mas o problema está dentro dele, como eu dizia há bocado. Como é que eu vou resolver um problema da Amélia? Não posso. Mas vocês não falam com os espíritos? Falamos. Aliás, eles é que falam connosco. É só quando eles querem. Não é? Ou connosco em qualquer parte do mundo, qualquer pessoa. Não é? Não necessariamente por sermos especiais de corrida. Mas, então, mas os espíritos não podem resolver o problema da Amélia? Podem. Então, e porquê é que não resolvem? Porque se eles resolverem o problema da Amélia, ela não o resolve. Se ela não o resolve, não tem mérito, não evolui. E como os bons espíritos não impõem o seu ponto de vista, a sua ideia,
Eles apenas sugerem amorosamente: Amélia, mude de atitude, não tenha inveja do Lucas, entende? Não. Eles bem sugerem, mas ela mantém-se naquela inveja terrível, né? E então eles dão o livre-arbítrio de nós ouvirmos a voz do bem, que geralmente é a voz da consciência, ou de ouvirmos o nosso mais íntimo do passado remoto, né? Que nos chama para baixo, né? Para os vícios continuados. Quando nós casamos, os que casaram, né? A gente faz votos de amor para sempre. Faz lembrar aquela música Amigos para Sempre. Amor para sempre e tal, vai por aí fora. No entanto, basta haver uma discussãozinha, uma troca de ideias, etc. E as pessoas rapidamente se separam. Nas relações humanas, hoje em dia, nós vemos isso e em Portugal, de facto, é muito preocupante a violência doméstica, né? A violência doméstica, seja ela física, que é a pior, se calhar, a violência doméstica psicológica, né? E principalmente essas duas. Desculpar, perdoar e amar. Como é que nós dizemos a uma mulher quando nos casamos: eu amo-te tanto? Não amamos nada, estamos apaixonados. E a paixão cega, é uma coisa do momento. Quando a paixão acaba, voltamos à realidade. Assim, onde é que está aquela rapariga jeitosa com quem me casei? Né? Já largou, ou já cresceu, não cresceu, ou qualquer coisa. Onde é que está aquele homem lindo com quem eu me casei? Já está careca, quase desdentado, etc. Né? Fora os que são carecas por opção, como é o caso do Fernando, que até fica assim mais charmoso, segundo dizem, porque eu não acho piada nenhuma, mas pronto. Estou a brincar, Fernando. Agora, reparem, nós falamos tanto de amor. O amor é uma das palavras mais cantadas, mais recitadas nos textos, mais escritas, mais faladas. E, no entanto, o que é o amor? Como é que eu digo que amo alguém se eu não consigo desculpar uma falha à minha mulher ou ao meu marido? Se eu não desculpo, como é que eu amo? Nós somos tão infantis ainda, somos ainda tão primitivos, espiritualmente falando, que nós temos dificuldade de desculpar os outros. Mas isso é normal, faz parte da nossa evolução. Agora reparem, nós largámos o pai e a mãe, fomos viver com outro homem, com outra mulher, casámo-nos, largámos tudo para ir viver com o amor da nossa vida. É claro que às vezes enganamos, é normal, mas isso não justifica a violência física ou psicológica, né? Nem justifica tampouco maus tratos, né? Pronto, sejam do que for. Então, se nós não conseguimos desculpar um erro do outro, se não conseguimos desculpar a maneira de ser do outro com quem nós apostamos a nossa vida toda, como é que eu digo que eu amava aquela pessoa? Não amava, eu estava iludido. Porque quando nós amamos, nós desculpamos e perdoamos. Porque é uma escalada. Eu preciso de aprender a desculpar primeiro, para depois aprender a perdoar, para depois aprender a amar. Como é que eu amo se eu não sei perdoar? Como é que eu quero amar se eu não perdoo aquele desgraçado que me roubou, que me deu cabo do negócio, que me está a dever não sei quantos mil euros? Eu não lhe perdoo nem na hora da morte. Isso é terrível. Quantos de nós dizemos isso? Temos de mudar de pensamento imediatamente, porque a hora da morte pode ser daqui a 5 minutos. E quando largarmos o corpo, a gente vai diretamente tornar-se obsessor do outro, pedir-lhe o dinheirinho, pilinho. E do lado de lá já não tem valor nenhum, pelo menos que eu saiba, lá não há euros. Não sei, os euros devem ser diferentes. Então, amigos, os vírus da alma combatem-se com estes medicamentos. Humildade a dobrar. Né? E depois nós temos o condão de achar que sabemos tudo do outro.
Sabemos tudo da nossa mulher, do nosso marido, do nosso patrão, do nosso colega de trabalho, ao ponto de lhe atirar coisas à cara. Diz assim, tu és este, tu és aquele, tu és aquele outro, não é? Eu é que sou humilde. Quanta basófia, não é? Quanta prepotência, quanta inferioridade espiritual ainda temos no nosso coração. Como resolver isso? Não é? Uma delas é desculpar. Desculpar sem condições. Porque às vezes nós dizemos assim, eu desculpo, mas tens de fazer isso. Que valor é que isso tem? Quando Jesus dizia, amai os inimigos, como é que nós vamos amar os inimigos se nós não amamos a mulher? Ou não amamos o marido? Quando há uma separação, há tiros, há tareias, há zangas, as pessoas deixam-se de falar, etc. Por que é que não se separam amigavelmente? Pronto, tudo bem, é melhor levar a sua vida. Siga, não é? Caramba, nós temos de evoluir. Só a tecnologia é que evolui, os seres humanos nós não evoluímos. Não conseguimos desculpar que o outro pense de maneira diferente de nós, que o outro erre, que o outro bata com a cabeça na parede. Ele tem o direito disso. Essa vai ser a candura que um dia nós vamos descobrir, que é conseguir amar quem nos odeia. Conseguir amar quem nos quer mal. A gente saber que esta alma me quer mal, me anda a fazer 30 por uma linha para me prejudicar, e eu em silêncio, nas orações, amá-la sinceramente, pedir a Deus que a ajude, que a ilumine. Isso é que nos dá tranquilidade interior, bem-estar, serenidade, e isso é que nos vai dar o passaporte para o bem-estar no mundo espiritual. Não nos iludamos. Não é o carimbo de espírito, ou de católico, ou de ateu, ou disto, ou daquilo, ou daquele outro. Para perdoar. Se eu não sei desculpar, como é que eu vou perdoar? Eu perdoo, mas não esqueço. Então não perdoa. Não é? É claro que não esquece, fica gravado no subconsciente, é normal, não é? Mas quem perdoa já nem se lembra do assunto. É preciso que venha a Amélia dizer, Lucas, lembra-se daquilo, daquele outro. E é verdade, já nem me lembrava, é sinal que eu perdoei. Quando a gente diz assim, lembro muito bem, essa não esqueço, ainda não perdoou. Porque faz questão de manter aquilo na memória RAM, em vez de pôr lá no disco rígido. Não é? E amar. Tantos níveis de amor que existem que nós nem sabemos, nem conhecemos. Não é? Mas ao nosso nível existem vários níveis de amor que já podemos atingir e que não atingimos porque não queremos. Ainda existe o amor posse. Não é? O amor posse. O meu marido não é nada meu, é emprestado. A minha mulher não é nada. O meu filho não é. É o obsessor de ontem, da vida anterior. Se calhar às vezes é o marido da vida anterior. A minha filha não é minha nada. E então nós aprendemos com o Espiritismo que as relações da carne, são relações temporais, onde nós aprendemos, através das fricções do dia-a-dia, a limar as nossas arestas, para que amanhã nos tornemos aquelas pedras polidinhas, bonitas, como os diamantes, não é? Eu hoje estou muito falador. E então, por último, tirando hoje é sempre assim, por último vamos abordar um outro assunto que também nenhum de nós carrega. Qual será? A culpa, não é? A culpa. Porque sentes culpa de algum proceder? Não percas tempo. Põe-te a mexer. Há tanto a fazer junto do teu irmão que não é justo alimentar a desilusão. Se culpa sentes, muda o proceder. O íntimo melhorará com a alma a crescer, em busca de luz, paz e harmonia que conseguirás com esforço um dia. A dúvida é má conselheira para quem quer progredir na divina sementeira. Ir sempre adiante, jamais temer. Quem segue Jesus não receia sofrer. Espírita consciente, sente a segurança do roteiro a seguir.
aliado à esperança. Pensamentos negativos são ocasião de abrir portas ao mal e ao ladrão, de energias que a alma acalenta, mente em turbilhão que quase rebenta. Muda o pensamento como quem muda de camisa e sentirás a mente renovada com a nova brisa. E agora? Agora ende. Desliga, ainda fui a tempo, espetáculo. Muito bem, então, esta culpa, vou abordar rapidamente isto, é algo que nós não damos muita importância. Mas grande maioria de nós, ou quase todos, ainda transportamos culpa no nosso íntimo. Foi-nos inculcada há séculos e séculos por nós próprios. Quando andávamos nos conventos, quando éramos padres, freiras, madres superioras, né? E a gente dizia assim, cuidado, tens de temer a Deus, né? Mortificar o corpo para salvar a alma, né? E nós, coitados naquele tempo, antes de morrer, lá deixávamos as terrinhas à igreja em testamento, que era para ver se íamos para o céu. Faz parte da história. Mas fomos nós, não estamos a criticar os outros, os padres de outrora éramos nós, né? E este devia ter sido jeitoso. Mas pronto, é uma abadesa qualquer. E então, o mais curioso, reparem, isto está tão presente dentro de nós quando temos um acidente de carro, que é que se pergunta logo? Quem é que teve a culpa? Quem é que teve a culpa? De quem é a culpa? É logo. Há um casal que se desentende, que está separado ou que está divorciado, pergunta-se logo, de quem foi a culpa? É? Qualquer coisa que aconteceu, quem foi a culpa? A culpa faz parte do nosso património. E é um peso terrível. Só carregamos porque queremos. Temos de nos libertar rapidamente disso. É tipo sarna, né? Cola-se ao corpo. Né? Nós não temos o direito de carregar a culpa. Deitá-la fora. Né? Deus não nos castiga. Deus é amor. E Deus dá-nos tempo para que nós possamos evoluir mais depressa ou mais devagar conforme o nosso livre-arbítrio. Não há culpas, há responsabilidades, que é diferente. Eu sou responsável pelos meus atos. Se eu cometi um erro, eu peço desculpa, Amélia, desculpe, enganei-me, não estava bem naquele dia. Quantas vezes isso acontece? A gente vem mal disposto ou não está bem, diz uma palavra menos agradável e depois pede desculpa. Se ela não desculpar, aí o problema é dela. Já o meu trabalho está feito. Mas ela ficou magoada, melindrada. Problema dela, tem de se desmagoar, desmelindrar. Né? Agora, se nós carregamos a culpa, é terrível, porque começamos a baixar a nossa autoestima e a fazer ligações com o mundo espiritual inferior. E aí aparecem os rebuçados, aparecem os obsessores, né? Aparece tudo isso que cria algum frisson. Né? Estou a brincar, isto hoje está assim um bocado pelo ar. Então, amigos, pensamentos negativos são a ocasião de abrir portas ao mal e ao ladrão. Aprendemos no livro dos médiuns o que é mediunidade. Mediunidade é a sintonia de duas mentes. A mediunidade, como é que funciona? É um espírito que se quer comunicar através de um médium, é mente a mente. O espírito não entra no corpo do médium. A telepatia está provada desde os anos 60 pelo casal Joseph Banks Rhine e a sua esposa Louisa Rhine na Universidade de Duke, na Califórnia. Né? Eles fizeram testes em que provaram que a telepatia existe entre seres humanos. Hoje em dia já não são precisos estes testes porque nós sabemos disso na nossa vida. Quantas vezes acontece? Telefonamos a alguém e diz assim, olha, aí é mesmo para te ligar. Né? Às vezes toca ao telefone e a gente já sabe quem é. Porque quando eu estou a pensar ligar ao João Galvão, o João Galvão capta o pensamento antes que o telefone toque. Se ele for telepata comigo, se tiver empatia telepática, ele vai captar, olha o Lucas, ou pensar no Lucas e de repente o Lucas liga. Então os nossos pensamentos cruzam-se como as ondas eletromagnéticas no ar.
E as ondas eletromagnéticas que andam aí, da RTP, da SIC, do Canal 2, do Canal 1, da TVI, da outra que não presta, que eu nem digo o nome, e por aí fora, e outras que tais, não se misturam. Cada um tem a sua frequência. E nós, se quisermos ver, por hipótese, a SIC, temos de carregar no botão da SIC, naquela frequência, e fazer a ligação. E então o nosso pensamento, amigos, o nosso pensamento é que faz a ligação com os espíritos afins. Quando nós vimos ao centro espírita queixar-nos, anda um espírito atrás de mim, não é nada, nós é que andamos atrás do espírito. Nós é que estamos muitas vezes a obsidiar o espírito. Quantas vezes acontece isso na reunião mediúnica? Os espíritos dizem assim, ele não me larga, ela não me larga, está sempre a pensar em mim. Isso é normal. Principalmente as esposas, quando os maridos vão primeiro, têm umas saudades enormes deles, porque eles não conseguem viver sem eles, não é? Os homens são imprescindíveis, não é? Não é o caso da Amélia, estou a brincar. Pronto. Enfim. Pensamentos negativos, não é? Temos de ter muito cuidado com isto. Depois dizemos assim, mas eu tenho um problema de ordem espiritual. Sim. Esse problema de ordem espiritual não é do espírito. Há um espírito que anda atrás de mim. Não, porque é cada andar atrás, pode andar ao lado, pode andar à frente, não é? Somos nós os dois que estamos em sintonia. O trabalho tem de ser feito com o espírito, sim senhora, tentando falar com ele, mas também e principalmente com o encarnado. Né? E há pessoas que vêm cá, pedem ajuda no centro e depois nunca mais cá vêm. Nós dizemos assim, venham ao centro, mas não é porque nós tenhamos vontade em ver a pessoa pelos lindos olhos dela, não. É bom para ela. Porque se ela vier, o obsessor também vem. E às tantas o obsessor ouve a palestra e acaba por ficar aqui a convite dos amigos espirituais. E a pessoa sai aliviada. Temos um caso notável, não é, Mélia? Uma senhora e da filha, as duas, que apareceram aqui já há muitos anos com instintos suicidas, aterrorizadas. Pensávamos que era um problema obsessivo muito grave. Na altura fazíamos o atendimento, antes da palestra ainda. Elas vieram à palestra, foram ao passe. Na semana seguinte pareciam duas crianças felizes. Epá, que bom! Quando saí do passe, chegámos a casa, olha, aquelas ideias desapareceram. Era a interferência de um espírito suicida que queria companhia, né? E que, tendo sido recolhido quando elas vieram à palestra, né? Quando elas voltaram para casa, ele já ficou aqui. É a vantagem de frequentar um centro espírita. É que não só nós aprendemos, como aprendem as companhias que vêm connosco. E muitas delas ficam aqui. Por isso é que há pessoas que dizem assim, epá, naquele dia saí de lá mais leve. Ai, saímos, não é? Sem dúvida nenhuma. Bem, agora vou terminar. Por um mundo melhor, Amélia. Hã? Ok. Então, para fazermos um mundo melhor, temos aqui um outro conselho. Um dia a vida será arte. Até lá, faz a tua parte. Um dia, homicídios desaparecerão. Até lá, ama o teu irmão. Um dia suicídio será passado. Até lá, que todo o ser seja amado. Um dia, aborto será lembrança. Até lá, ama com esperança. Um dia jamais a pena de morte. Até lá, luta por tal sorte. A tua vinda à terra é convite divino, para que agindo e amando algo mudes no caminho. Quando um dia despojados do egoísmo, a terra não parecerá à beira do abismo. Será, isso sim, um verdadeiro paraíso, onde o amor verterá onde for preciso. E pronto, assim termino. Vai andar outra vez para trás. Pois é. Um dia a vida será arte. Até lá, faz a... Pois foi. Amélia. Tinha de ser. Tinha de ser, olha.
A gente vai já para o slide final, Fran. Isto foi o caos. Ok. Então, que estas histórias nos possam ajudar a reescrever e a melhorar a nossa história de vida. Está bem? Porque todos os dias nós temos uma página para escrever, que é o dia de 24 horas. Embora haja pessoas que digam assim, eu não tenho tempo para isto, eu não tenho tempo para aquilo, é mentira. Deus dá 24 horas por dia a toda a gente. Cada um usa-o como quer, não é? Uns usam para ver televisão, para ver novelas, outros usam para ler, outros usam para trabalhar, outros usam para falar mal dos outros, outros usam para ser úteis. Cada um usa como quer. Então que nós possamos escrever melhor a nossa história. Um dia ela vai ser melhor, sem dúvida.